Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, não importa a hora que você está vendo o vídeo e para vocês que estão assistindo a aula, o que importa é que você está estudando e concurso público é isso. Concurso público é perseverança, é acreditar. E muitas vezes é muito difícil acreditar, porque o concurso público cansa, né? Porque você faz um, faz outro, faz um, faz outro. Aí tem uma hora que você fala, pô, eu sou um burro. Não, você não é um burro, você está se tornando sobrenatural. E a gente se torna sobrenatural caminhando, fazendo um curso, fazendo outro. Ninguém sabe tudo do dia para a noite, né? Quanto mais eu estudo direito administrativo, mais burro eu acho que eu sou. Eu acho direito administrativo uma das matérias mais difíceis. Você vê, eu sou professora de direito constitucional, mas eu acho direito administrativo mega difícil, porque só de licitação a gente tem 5 leis. Então, assim, tô dando um exemplo para vocês, porque quando você olha o professor, você acha, esse professor sabe tudo. Meu amor, ninguém sabe tudo. Eu sou a primeira a dizer, às vezes eu pego um exercício, hoje mesmo estou fazendo um exercício, agora, não, professor, isso aí está errado por isso. Eu falei, é mesmo, comi mosca, porque eu não trago gabarito, você vê, eu não me incomodo em trazer gabarito. Eu tenho que também me testar, saber se eu estou sabendo a matéria ou não. Entendeu? Então, assim, claro que a gente faz exercício com muita segurança, porque a gente vai, então ela é burra. Claro que não, né? Claro que eu faço exercício com muita segurança, mas no exercício fazendo eu comi mosca. Ela falou, professor, olha a palavra. Eu falei, dei mole. Então, assim, errar é humano, fazer vários cursos é humano, mas quando chega a sua hora, e eu creio nisso, quando Deus abre a porta e tem uma porta aberta para você, com certeza tem, quando essa porta abre, homem nenhum fecha. O que vocês precisam fazer é crer o tempo todo e não desistir. Porque todo mundo que desiste dos sonhos, infelizmente, acaba ficando frustrado e construindo uma história diferente da que deveria contar. Não desistam. A palavra que eu deixo para vocês é não desistam. Não deixa ninguém fazer você desistir, porque quem conta a história da sua vida é você. Onde você pisar, onde você estiver, acredite em você. Porque se você está naquele lugar, é porque Deus permitiu. Que Deus abençoe vocês, que a gente tenha um curso sobrenatural e um curso bem proveitoso, e que Deus abençoe para que a gente possa aprender e para que cada aula e para que cada exercício seja extremamente produtivo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Professora muito prática, para quem não me conhece, não sou uma professora de blá blá blá. Falo que cai no concurso, não fico de... não gosto de perguntas inócuas, ponto. Mas a senhora não está sendo simpática. Ok, mas você vai passar no concurso, o que me interessa é resultado. Então, assim, professora, a senhora entende que... Não entendo nada, não sou Supremo, você vê, o Supremo hoje vai decidir se prende o Lula ou não prende o Lula. Não sou Supremo, eu dou aula do que está no livro, daquilo que vai ser produtivo na sua vida e daquilo que vai te dar resultado. Eu sou uma pessoa de resultado, eu acredito em resultado. Eu gosto de ver gente aprovada. Entenderam ou não? Então a aula é prática e eu consegui chegar lá. A banca do TRT é uma banca desconhecida. Eu nem peguei exercício dessa banca, entendeu? Eu nem conheço essa banca. Eu peguei exercício da CESP, da ESAF, da FGV, porque eu acho que são bancas boas e eu acho que quem sabe mais, sabe menos e o contrário não é verdadeiro. Então eu peguei exercícios dessas bancas mais simples e com um contexto. Uns são mais simples e outros tem um textinho antes, que é o caso concreto. Você fazendo os 2 exercícios, você vai treinar do mesmo jeito, beleza? Meu nome é Ana Cláudia, todo mundo me chama de Cabeça, pode me chamar Cabeça, não tenho o mínimo problema com isso, sacou? E a gente está aí para tirar as dúvidas. Meu telefone de contato é esse, mesmo que eu não esteja dando aula para você, você tem um exercício, está fazendo em casa, quanto mais exercício, melhor. Você pode me ligar, que com o maior prazer eu tiro a sua dúvida. Tem gente do online que me manda zap o tempo todo, tem um tanto de gente do online me mandando zap, professora, e eu respondo com o maior prazer, bom? Beleza, bom, dito isso, vamos lá, para a gente aproveitar nosso tempo. Alguma dúvida? Pertinente sempre, tá? Sem temática. Por quê? Para que seja produtivo para vocês, entendeu? Porque aqui não é possível que você não queira dar resultado. Pô, o salário é 12 mil de analista, 6 mil de técnico. Porra, tô ganhando 6 mil por mês, tu vai ficar perguntando nada? Não, vamos estudar. Então, assim, sempre relativo à matéria, pra gente poder fazer o máximo de questões possíveis, porque podendo eu vou dar mais questão, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Pode, claro. O brasileiro pode ser extraditado? Bom, aí é aquela questão letra de lei. Cada questão eu comento a matéria e a gente faz junto, tá bom? O objetivo é que vocês saibam mais. O 551, isso é um L, tá? É um L. Eu sei que minha letra é feia, pode perguntar. Eu não tenho problema nenhum com isso. 551 e 52. O 551 diz: brasileiro nato não será extraditado. O que me interessa é o nato. Brasileiro nato não será extraditado. Então, olha só, pela Constituição,
o nato não é extraditado. Teoria do dane-se. O que eu acho que cai no concurso do TRT? Isso. É isso que eu acho que cai, porque essa banca me parece idiota. Então, uma banca idiota não perguntaria pergunta difícil. Entendeu o que eu disse ou não? Mas eu vou ensinar a pergunta difícil. Porque quem sabe mais, sabe menos. Mas eu não... Percebam, hein? Percebam. Eu não acho que cai o difícil. Eu acho que cai isso aqui. Brasileiro nato não será extraditado. Para quem não sabe o que é o brasileiro nato, o brasileiro nato está no artigo 12.1a, B e C. Né? Você pode ser nato pelo critério jus soli, jus sanguinis. Quem nasce em solo brasileiro, nasceu no solo brasileiro, solo. Nasci em Ipanema, Copacabana, Nova Iguaçu, Xerém, Belfor Roxo. Sou brasileiro porque bati com a cabeça no chão, jus soli, direito ao solo. Direito ao solo é jus soli. Jus, direito, soli, bateu com a cabeça no chão é brasileiro. Ou seja, bateu com a cabeça no mapa do Brasil é brasileiro porque nasceu no Brasil. Ponto, acabou. Sacaram o que eu disse? Agora, se eu sou brasileiro e tenho filho na Itália o solo não é brasileiro, o solo é da Itália. Mas eu tenho sangue de brasileira. Quando o brasileiro tem filho no exterior, ele registra no consulado com a nacionalidade brasileira pelo sangue. Então fica assim, ó. Brasileiro nasceu no Brasil, pelo solo é brasileiro. Brasileiro nasceu no exterior pelo sangue. Olha que coisa imbecil. Em 2 minutos você aprende isso. Beleza. Então é desse brasileiro nato que a gente está falando. Ponto. Então, o brasileiro nato não será extraditado. A extradição é um instituto, você tem deportação, expulsão e extradição. Nós estamos falando de extradição. A extradição é um instituto quando o cara comete ato ilícito. E o texto diz que brasileiro nato não será extraditado. Ponto. Beleza. Então, para a prova do TRT, eu aposto nisso em 99%. Então, eu estou falando isso porque tem gente que erra a questão e diz, aquela professora disse. Veja bem, se você errar, não justifique em cima de mim, porque todas as pessoas que justificam seu erro nos outros não são pessoas com sucesso. Toda vez que você errar, diz, eu errei. Dane-se. É o que eu falo. Eu errei. Tanto é que quando eu erro um exercício em sala de aula, eu falo, eu errei, desculpa, e volto e retorno daí. Sou ser humano, posso errar. O negócio é pedir perdão, ponto. Sacaram o que eu disse ou não? Então, se você errar, é problema seu. Mas eu preciso ensinar a outra parte da matéria. E é dele que eu vou falar. Então, veja, o nato tem uma possibilidade de extradição. Existe. Mas é uma possibilidade que praticamente não cai em prova nenhuma. Não cai na Fundação Getúlio Vargas, não cai em banca nenhuma. Só cai, basicamente, na ESAF. Pra vocês terem uma noção, é prova de ESAF, prova de TCU, enfim, de outro nível. Mas dane-se. É bom aprender. Existe a extradição ativa, igual no português. Ativa, quem pratica a ação. Passiva, quem sofre. Português, sabe português? Sofre e pratica. Existe a extradição ativa e a extradição passiva. A extradição ativa é o país que pede. Passiva é o país que recebe o pedido. É só levar a explicação para o português. Ativa, quem pede, passiva, que recebe o pedido. Brasileiro nato pode ser extraditado? Pode. Brasileiro nato, excepcionalmente, pode ser extraditado ativamente quando comete o ato ilícito em outro país. Vou dar um exemplo. 2 brasileiros foram para a Indonésia. Vocês sabem disso. 2 brasileiros de Copacabana. Isso é fato real. Foram para a Indonésia, praticaram tráfico. Qual é a pena da Indonésia? Morte. O que o Brasil pediu? A extradição. E disse, ó, manda esses brasileiros para cá, porque no direito penal tem o princípio da extraterritorialidade da pena e eles vão cumprir a pena aqui. Só que aqui não tem pena de morte, mas eles vão cumprir a pena aqui, vão lá para Bangu. Aí o cara falou, a Indonésia disse, lamento, não vou dar não. Não vou dar não, porque se eu mato o cara daqui, eu tenho que matar o cara que vem daí, como exemplo. E a Indonésia não permitiu a extradição, ponto. Então você vê, o brasileiro cometeu o crime onde? Na Indonésia. Quem fez o pedido? O Brasil. Brasileiro nato, quando comete o ato ilícito em outro país, pode ser extraditado porque o Brasil pode pedir. Entenderam ou não entenderam?
Mas suponha que o brasileiro foi lá, praticou o crime e voltou. Se ele voltou, o Brasil não entrega. Entenderam o que eu disse ou não? O Brasil não entrega. Brasileiro nato pode ser extraditado ativamente, nunca passivamente. Sacaram o que eu disse? Qual a chance disso cair? Praticamente 1% no TRT. Só que quem estuda para concurso, estuda para qualquer concurso. Se no meio do caminho abre outro concurso, você já sabe fazer uma questão dessa. Entenderam o que eu disse ou não? Então vai ficar assim, combinadíssimo entre nós, hein? Brasileiro nato não será extraditado, é o que prevalece para a prova do TRT. Excepcionalmente, numa questão muito bem elaborada, se o cara na questão pergunta, existe possibilidade de brasileiro nato ser extraditado? Resposta, existe ativamente. Se existe esta resposta, eu marco. Se não existe, teoria do dane-se para o que a professora explicou e decora isso. Dúvidas pertinentes. Pode perguntar. É essa a explicação. Para vocês saberem se vocês entenderam ou não. Ponto. Se você entendeu isso, você não erra. Se o cara me dá uma questão fechada, eu fico aqui. Se o cara abre a questão e pergunta se existe possibilidade, eu fico aqui. Chance disso cair, 1%. Disso cair, 99%. Ponto, acabou. É só decorar essa droga. Do jeito que eu expliquei. Beleza. E o naturalizado, ele vai ser extraditado se cometeu, no mesmo artigo, o crime antes ou a qualquer tempo pelo tráfico ilícito de entorpecente. Então, o cara naturalizado, que está no artigo 12.2a e B, 12.2a e B, 12.2a da Constituição diz naturalização ordinária. 12.2b diz naturalização extraordinária. É o cara que tem outra nacionalidade, vem para o Brasil e se torna brasileiro. Então, naturalizado é o cara que adquire depois. Existe a naturalização ordinária, A, e a extraordinária, B. É o cara que é francês e se torna brasileiro. Enfim, e assim sucessivamente. Beleza. O naturalizado só é extraditado se cometeu o crime antes de ser naturalizado ou a qualquer tempo pelo tráfico ilícito de entorpecentes. É o que cai na prova, decorado, letra de lei. E o quinto 52, basicamente, nem cai muito. O quinto 52, ele diz... Olha aí, eu tô maluca. 52 diz... A preguiça de pegar o apagador, hein? O quinto 52 diz... Estrangeiro não será extraditado. Então, o 52 é dedicado a estrangeiro. O 51 a brasileiro. Sacaram o que eu disse? 52 diz, estrangeiro não será extraditado nem por crime político, nem por crime de opinião. Gente, o Brasil é um país que concede asilo político. Isso não se decora, se entende. Se o Brasil concede asilo político, logicamente, que isso é raciocínio lógico, é uma coisa combinando com a outra. Se o país concede asilo político, ele não vai extraditar por crime político. Uma coisa é contrária à outra. Então, se você entender as coisas, você não decora. E o Brasil extradita estrangeiro. Artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação de pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. E o artigo 5º, ele ampara brasileiros e estrangeiros. Então, estrangeiro pode meter o pau em quem quiser. Eu posso ser estrangeiro, chegar no Brasil e dizer, isso aqui é uma zona. E daí? O que vai acontecer comigo? Nada. É uma opinião minha. 5º, 4º. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Ficou claro ou não? Então, a gente falou sobre extradição, falou um pouquinho sobre nacionalidade. Agora, eu acho que a questão fica bem fácil. O brasileiro pode ser extraditado? Aí, o brasileiro abre o conceito para o nato e para o naturalizado. Entenderam o que eu disse ou não? Beleza. Não preciso ler a letra A, quando for nato, que o nato não pode ser extraditado. B, quando for nato, também não preciso ler. Gente, não sei se vocês estão entendendo que no concurso público, se a letra A está fora, a letra B, idem. Conseguiram entender ou não? Porra, é por eliminação. Se eu já entendi que nato não é extraditado, eu não preciso nem ler a letra B. Letra C. Quando praticar crime comum, quando praticar quem? Quem praticar? Cadê o sujeito?
Cadê o sujeito? Quem praticar? Brasileiro nato, brasileiro naturalizado? De que ele está falando? Você vê uma frase do nada, tipo cheiração de cocaína. O cara cheira cocaína, escreve uma frase na prova. Olha a frase, de quem que ele está falando? Entenderam ou não? Tem gente que para, fica, meu Deus, fazendo concurso. Que estudou tanto, fica maluco? Medeje. Ah, Medeje. Gente, tem que ter essa sagacidade. Isso aqui é nada. Sacou o que eu disse? Só pode ser a letra D. Quando for naturalizado e cometer... Ah, não, tá, tem a letra E, desculpa. Não vi, tá colado aqui. Quando for naturalizado e cometer crime inafiançável. Outra cheiração de cocaína. Quem? Sujeito indeterminado. Letra E, pronto. Quando for naturalizado, ok. Ó, quando for naturalizado e cometer crime inafiançável. Tudo bem, você vai falar, professora, tá aí dizendo que é naturalizado. Mas, por exemplo, tráfico é crime inafiançável. Mas tem outros crimes inafiançáveis. Portanto, não pode ser a letra D. Conseguiram entender o que eu disse? Crime inafiançável tem uma pregada. Roubo é inafiançável. Latrocínio é inafiançável. Conseguiram entender o que eu disse? Conceito genérico. Aí ele diz, letra E. Quando for naturalizado e ter participação comprovada em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Resposta letra E, de acordo com o artigo 5º, inciso 51. Eu acho que a prova do TRT vem bem letra de lei. Ponto. Sacou? Beleza. 2. Dispondo... Certo, turma? Tranquilo? Perfeito? Perfeito. As questões estão misturadas, mas a gente vai fazer muitas. Artigo 5º, artigo 12, tem mais de nacionalidade, tem tua mãe, teu pai, tua avó aqui. Muita questão para vocês estarem fazendo. As primeiras, na verdade, são de provas do TRT do Poder Judiciário, tá? Então, eu fui tentando pegar do TRT. Eu acho o capítulo mais difícil para a prova de técnica e analista. Analista tem coisa mais difícil, mas considerando, assim, letra de lei, eu acho que é o capítulo do judiciário nas competências. Entenderam o que eu disse ou não? Então, botei bastante exercício de competência e quero trabalhar com vocês. 2. Dispondo sobre a organização da Justiça do Trabalho, a Constituição estabelece que em cada estado e no Distrito Federal haverá. Ok. A Justiça do Trabalho, ela encontra-se no artigo... Ela começa no artigo... Posso por aqui, querida? Ela começa no artigo 111A. Eu quero chamar a atenção para a turma, porque eu acho que isso, se o cara fosse esperto, sacado, pode ser uma questão de prova. Por quê? Na outra prova do TRT, o 111A não tinha sofrido uma emenda. Todo mundo sabe que a Constituição é... Se não sabe, aprende. Pronto. A Constituição é rígida, só pode ser alterada por emenda. Nossa Constituição é alterada por emenda constitucional. Ponto. Ela não é alterada por lei complementar, não é alterada por lei ordinária. Como é que ela é alterada? Por emenda. Ponto. E o que aconteceu do concurso antigo do TRT para o novo concurso do TRT? No concurso antigo, o artigo 111A não tinha sido alterado e foi alterado na meiuca aí de um concurso para o outro, que o outro é de vocês. Ponto. Então, no 111A diz que o TST pode engolir, hein? Pode engolir. Engolir. Para depois não chorar. Entendeu, né? Tem certeza que esse artigo está na prova. Eu não tenho certeza, eu vou te repetir. A prova nem foi feita, eu tenho certeza absoluta que o cara vai botar. Olha pra mim. Aqui tem 27 ministros. Ok, não mudou. Sempre foi 27 ministros. Com mais de 35 anos, menos 65 anos. Não mudou. Continua. O texto até então... Isso estava no texto. Bom, aí ele diz que esses ministros, no texto antigo, tinha isso nomeado pelo presidente, o texto dizia já, aprovado pelo Senado. Isso é texto velho. Nomeado pelo presidente, aprovado pelo Senado por maioria absoluta. Até então, no concurso antigo, foi o que caiu. Aí houve uma emenda e o texto acrescentou com notório saber jurídico e reputação ilibada. No texto antigo, não tinha notório saber jurídico e reputação ilibada. No texto novo, depois de emendado, eu não me lembro o número da emenda. Está embaixo do 111A, uma emenda mais nova. Aí você bota assim, você vê, eu acho até bom decorar o número da emenda. Obrigado. Emenda 92 de 2016, ó.
É até bom decorar, porque tem banca safada que bota assim. A emenda 92 de 2016 acrescentou. Acredite se quiser. Então, como foi acrescentado e não é uma emenda antiga, é uma emenda nova, isto é uma ótima questão de prova, e vou te dar uma dica, cale a boca, porque o aluno que não prestou atenção vai perder uma questão que vai te jogar lá na frente do concurso. Porque o que mais vai valer é trabalho. Se isso cai na prova de trabalho e não cai na minha, tem noção da pontuação disso? Então, tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. No texto antigo não tinha, no texto novo tem. Dúvidas? Decora também, e eu quero que você decore tudo, uma escola que tem aqui, dizendo que o TST vai manter uma escola para a formação dos magistrados. Engole aquela droga que eles gostam daquela escola. Entenderam o que eu disse ou não? Eu quero que engula o texto. Engula. Não estou pedindo aula de teoria, não. Eu quero que leia. Isso. O que o cara vai fazer? Vai dar 4 opções e vai alterar a letra de lei. É outra questão muito forte para a prova. Fui clara, não fui? Perfeito. Então, beleza. Falei disso que eu queria. Deus me incomodou com isso aqui de manhã. Ó. Não deixa de falar. Tô falando sério. Meu filho, eu dou aula, mas eu tenho contato com Deus direto. Eu falo para ele, não quero ir lá dar uma aula em vão. Porque eu não quero ser uma professora em vão. Quando eu morrer, eu quero ter o que contar, entendeu? Ih, senhor, a parada é a seguinte. Não diz que a gente vai sentar com ele? Quero contar. Ok? E o 115, presta atenção, hein? É o que me interessa, cara. É o que me interessa de justiça do trabalho. Pensa comigo, vou te dar uma aula de raciocínio lógico. Não sei nada daquilo, mas disso aqui eu sei. O 115 fala da formação do TRT, que é a questão do caso concreto, tá? O TRT tem, no mínimo, o que a banca vai fazer? Mexer nessa palavra. Mexer nessa palavra, mexer nessa palavra. Porra, a senhora é chata pra caraca. Isso é pra você decorar. No mínimo, 7 juízes, tá? No mínimo, nomeados pelo presidente. O que a banca pode botar? Nomeados pelo presidente, aprovado pelo Senado. Aqui não tem aprovação pelo Senado. Aqui não tem aprovação pelo Senado. Só é aprovado pelo Senado aqui. Fui clara ou não? Perfeito? Perfeito. Nomeados pelo presidente da República. 1/5 vem da OAB e do MP e demais de carreira. Diz o texto, que é o 5º constitucional. Perfeito. E ele diz no texto, que para um juiz de direito, para um juiz do trabalho subir para o TRT, não tem, presta atenção, hein? Não tem tempo exigido. Esse texto foi alterado pela emenda 45 de 04. O texto antigo era assim, ó. Para um juiz de trabalho subir para o TRT, para um juiz de trabalho que entrou para o concurso público, subir para o TRT, o texto antigo, ele tinha que ter mais de 5 anos. No texto novo, foi tirado o tempo. Isso já vai cair sem o tempo. O que ele pode fazer? O texto antigo. Ele vai dizer assim, ó. O juiz do trabalho, para subir para o TRT, tem que ter, no mínimo, 5 anos de tribunal. Mentira, não tem que ter. Mentira, não tem que ter. Mentira, não tem que ter. É assim que se estuda para concurso. Bom tarado. Entenderam ou não? Perfeito? Ótimo. Se decorou isso, amém. Só um detalhe. O TST é o único Tribunal Superior que literalmente, expressamente, literalmente tem a figura do 5º constitucional. O único Tribunal Superior que literalmente tem a figura do 5º constitucional é o TST. Quando você lê o 111A, ele diz, são 27 ministros. Um quinto escolhido na forma do artigo 94. Artigo 94 é o artigo do 5º constitucional e os demais de carreira. Então, quem trouxe para o TST a figura do 5º, literalmente, foi a emenda 45 de 04. Todo mundo comigo? Aí a banca diz, olha só o que a banca pode fazer aqui de questão. Estou trabalhando.
letra de lei e questão. Letra de lei e questão. Qual é a questão que a banca pode fazer para te roubar? Originariamente, olha só a questão safada, hein? Originariamente, tem quinto constitucional. O TRT, vírgula, o TJ, vírgula, o TST, no meio, ó, o TST e o TRF. Falso. Porque originariamente não tem, porque originariamente é desde o início. E o quinto não está no TST desde o início. O quinto entrou no TST somente em 2004. Entenderam ou não? Entenderam o que eu disse? Perfeito. São as questões que o cara pode fazer de arapuca na prova. Pra gente. O artigo 114, boa sorte, vai cair no direito de pobre. O direito que mais vale na prova. Direito do trabalho. Artigo 114 não cai na minha prova, pode engolir. Mas você vai estudar o 114 pela aula de trabalho. Escuta o que eu tô te dizendo. O que os caras constroem com o 114? Eles pegam parte do 114 e misturam com a CLT. E ferram a tua vida. E aí você tem que saber a distinção entre os dois textos. Entenderam o que eu disse ou não? Não cai na minha prova, portanto eu não quero nem saber do 114. A senhora tem consciência do que eu estou falando? Claro que tenho, né? Eu sou professora de constitucional, eu estou nisso há muito tempo. Eu não venho aqui de experiência. Não estou aula de experiência. Então assim, como eu não estou em aula de experiência, isso aqui vocês engulam. E não errem na prova de trabalho, que o concurseiro oficial não erra. Agora eles vão misturar com a CLT. Agora, o que vai cair na minha prova é formação de TST, formação de TRT. Eu também não admito que vocês estejam perdendo a questão, porque a gente falou de todas as questões possíveis. Vamos lá? Dúvidas pertinentes. Perguntem tudo, é a hora. Pode perguntar. Não? Sacaram tudo isso? São as pegadinhas da prova, hein? Fui clara, não fui? Perfeito. Cadê a cabeçuda? Teve o quê? Tem que dar um soco na cara dela. Eu não vou nem perguntar por quê, para eu não ficar ofendida, tá? Vamos lá. Podemos, né? Letra A. Pelo menos... Então, ele quer saber o que o artigo... Anota o artigo 115. Pelo menos um TRT. Um TRT. Ou seja, cada estado vai ter um TRT. É isso que ele está dizendo. E que nas comarcas onde não forem instituídas varas de trabalho, sua jurisdição seja atribuída a juízes de direito. Certo ou errado? Certo. É a combinação do 115 com 112. O 112 diz que 115 com 112. O 115 diz que como é composto o TRT. E o 112 diz que onde não existe justiça do trabalho, quem vai substituir é o juiz de direito. Ok. Vamos ler a letra B. Apenas um TRT e que nas comarcas onde não forem pelo menos um TRT ou apenas um TRT. Essa é a dúvida. Todo mundo comigo ou não? Alguém está em dúvida? Hein, turma? A questão é, letra A. Pelo menos um TRT e que nas comarcas onde não forem instituídas varas do trabalho, sua jurisdição seja atribuída a juízes de direito. Letra B. Apenas um TRT e que nas comarcas onde não forem instituídas varas de trabalho, a jurisdição seja atribuída a juízes de direito. A ou B? Ok, perfeito.